E se nós tivermos um conjunto de dados que casam com uma equação da reta, uma equação linear, e ajustarmos esse conjunto de dados a uma equação quadrática, por exemplo. Então vamos ver esse exemplo aqui, né? Então nós temos aqui temperaturas e rendimento da reação, medidas realizadas em duplicata, de tal forma que é possível estimar a falta de ajuste. Então vou gerar aqui esse vetor temp, esse vetor rend, vou aqui criar esse objeto reação, onde através da função cbind eu concateno o vetor temperatura e o vetor rendimento. Aqui eu converto esse objeto reação num objeto do tipo DataFrame. Então eu tenho que colocar aqui como argumento o próprio objeto reação. E aí aqui, usando a nossa querida função LM, eu vou ajustar então o rendimento, que é o Y, ao X, que é a temperatura. E vamos ver aqui, summary do nosso modelo linear, né? Aqui está. Então você vê que tanto o coeficiente linear, o intercepto, né, altamente significativo, né, o valor P como é pequeno e o valor do erro é pequeno em relação ao estimador do parâmetro. Da mesma forma, o coeficiente angular, você vê aqui um valor P bastante pequeno e o erro também bastante pequeno em relação ao estimador do parâmetro. Né? Vamos ver o gráfico aqui, para mostrar que realmente então tá aqui, né? Então, claro que a linear eu simulado, né? E aqui vamos ver a reta de regressão. Aqui está. Resíduos, né? Então vou criar aqui o vetor do objeto resíduos, né? Que eu vou simplesmente, através da função predict, obter aqui os pontos que correspondem à reta de regressão e deles do zero, então está ótimo. Obviamente o modelo linear é altamente significativo, né? E usando aqui a biblioteca RSM, eu posso, da mesma forma, usando aqui essa função RSM, e aqui declarando o Y como rendimento e fazendo uma simulação aqui para um modelo de primeira ordem. Então nós vamos fazer a análise da variância com mais profundidade e verificar se tem falta de ajuste, né? Então aqui a falta de ajuste definitivamente não é significativa, então não temos falta de ajuste conforme esperado. Bom, e agora se fizermos o mesmo com o modelo quadrático. Então tem aqui o nosso objeto reação, né? Tem a coluna temperatura e a coluna rendimento. Eu vou criar a coluna temperatura ao quadrado, que é basicamente a coluna temperatura multiplicada por ela mesma, né? Então eu executo essa linha e aí você tem aqui temperatura 2 é a temperatura ao quadrado, né, como eu chamei. Você faz a regressão quadrática como se você estivesse simplesmente fazendo uma regressão múltipla. Então eu criei esse objeto aqui, mod quad, enfim, esse objeto, se você quiser chamar o objeto de Jair ou de Luiz, você que sabe. Mod quad me ajuda a lembrar. A função LM, onde eu passo por parâmetro aqui, como parâmetro o Y, e depois do tio aqui nós temos 2x, temperatura e temperatura quadrada. Isso aqui eu nem precisaria colocar porque eu já declarei que o objeto é reação. Quer ver que eu tiro aqui, nem vai fazer diferença. E summary, que nós temos aqui. Repare que o parâmetro relacionado ao modelo quadrático aqui, estatisticamente, olha,
Então, o ajuste quadrático até pode ficar legal, bonito. Você vai ter um valor grande de R quadrado, né? Mas repare, por exemplo, os valores P aqui para os parâmetros B0 e B1, eles são menores em relação ao que foi obtido aqui, ou melhor, são maiores em relação ao obtido para o modelo linear, indicando que o modelo quadrático é menos significativo. Mas, em particular, aqui o parâmetro que multiplicaria a temperatura quadrada, o B2 aqui, ele não é significativo. Olha o valor P aqui, está alto e o erro estimado está, inclusive, maior que o próprio parâmetro. Então, por mais que você possa fazer o ajuste com o modelo quadrático, eu vou aqui agora extrair os coeficientes e fazer o gráfico. Então, aqui eu fiz o gráfico usando essa função curve, declarando aqui o modelo quadrático. Como esse C aqui, ó, isso aqui ficou muito pequeno, então ele não influenciou, não gerou nenhuma curvatura, e aqui basicamente você tem uma reta. Então o modelo quadrático, você pode ajustar até um modelo cúbico aí nesses dados lineares, mas não é significativo, eu prefiro o linear. Esse modelo quadrático aqui simplesmente é um modelo inflacionado, ó. Esse parâmetro aqui simplesmente não tem significância estatística, é um modelo inflacionado. Prefira o modelo linear. Os resíduos vão resultar basicamente na mesma coisa, porque você, no fundo, tem uma reta, porque o parâmetro que multiplica o x ao quadrado aqui ele não é significativo, então não tem estrutura nenhuma. E se você for fazer a análise da variância usando a função RSM, também não vai mudar muita coisa, você ainda não vai observar muita falta de ajuste, mas o fato é que o parâmetro relacionado à temperatura ao quadrado, ele não é significativo ao valor P como é alto, e o erro é superior ao parâmetro. Então espero que vocês tenham entendido. Todo dado, digamos assim, linear, se ajusta bem ao modelo quadrático, porém o modelo quadrático vai estar inflacionado. Melhor usar o linear. Então até a nossa próxima aula.